Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso módulo sobre recursos das decisões administrativas em matéria previdenciária aplicáveis aos benefícios previdenciários. Vamos seguir? Já estamos quase finalizando esse assunto e finalizaremos então rapidamente neste módulo. Vem comigo, olha só. Estamos aqui na segunda parte, na parte 2, pessoal, finalizando já rapidamente o processo relativo aos benefícios previdenciários. Vamos a eles. Olha só, vamos falar de competência. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social processar e julgar. Vamos lá. Quais são as competências do Conselho de Recursos da Previdência? Você já sabe. Processar e julgar os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse dos beneficiários. Já vimos isso, beleza? As contestações e os recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia, mas que agora a atribuição é pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em relação ao FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Também cabe ao Conselho de Recursos da Previdência Social, julgar, processar e julgar os recursos das decisões proferidas pelo INSS em relação à comprovação da atividade rural de um segurado especial e também informações relacionadas ao CNIS sobre vínculos e remunerações dos segurados. Então veja, começamos com essas três aqui. Nós já vimos essas atribuições quando falávamos das atribuições das juntas de recursos. Lembram disso? Então, elas fazem parte do Conselho de Recursos, então o decreto repete elas quando fala ação atribuições do Conselho de Recursos, processar e julgar recursos das decisões proferidas pelo INSS no interesse do beneficiário, contestações e recursos em relação ao valor atribuído ao FAP, Fator Acidentário de Prevenção da empresa. Quando se tratar da atividade rural, recursos relacionados à atividade rural praticada por segurado especial ou das informações constantes no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, sobre os vínculos e as remunerações dos trabalhadores. Temos mais atribuições? Temos, vem comigo. Olha só. Mais competências do Conselho de Recursos da Previdência Social. Julgar e processar. Vamos lá. Recursos das decisões relacionadas à compensação financeira. Já falamos disso, Compensação financeira é quando tem uma migração de regime geral para regime próprio, ou regime próprio para regime geral, com migração, com aquela contagem recíproca de tempo de contribuição, migrando-se os recursos, migra-se o tempo e deve-se migrar os recursos por meio da compensação financeira entre os regimes previdenciários. Quer recorrer contra uma decisão dessa? Conselho de Recursos da Previdência Social. Além disso, quer recorrer sobre irregularidades verificadas em processo de supervisão e fiscalização de regime próprio de previdência e também relacionado aos processos de apuração de responsabilidade por infração ao regime próprio de previdência social. Compete a quem? As juntas de recursos dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social, tá certo? Bom, até aqui sabemos qual é a competência. Isso nós já sabíamos, eu apenas reforcei. Nós aprendemos essas competências das juntas de recursos e o decreto fala também que por ser competência da junta de recurso e por ser a junta de recurso, um órgão do Conselho de Recursos, são competências do Conselho de Recursos. Tranquilo. Não mudou nada, não acrescentou nada ao que já havíamos visto. Só que agora eu vou trazer informações novas e muito importantes. Olha quais são. Quais sejam, Olha só. Qual que é o prazo para a interposição? Qual que é o prazo para a interposição das contestações e dos recursos ou para oferecimento de contrarrazões? O prazo é de 30 dias, pessoal. Vem comigo. No caso do INSS, quando o INSS profere uma decisão em razão ao beneficiário, antes do beneficiário recorrer direto para o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele apresenta o seu recurso e o INSS, antes de remeter o processo para o Conselho de Recursos da Previdência Social, antes de remeter o processo para a primeira instância administrativa do CRPS, que são as juntas de recursos, ele vai fazer contrarrazões. Ou seja, o próprio INSS, por meio dos seus servidores, quando recebe o recurso, ele já lê o recurso do contribuinte, pode concordar ou não com o recurso do contribuinte, e caso não concorde, vai apresentar as suas contrarrazões. Ou seja, para o contribuinte contestar,
para o contribuinte recorrer e para o INSS apresentar as suas contrarrazões, o prazo é igual para todos, 30 dias. Vamos seguir. 30 dias. Olha só, em quais casos o prazo será de 30 dias? Nos casos em que se vá contestar a publicação no Diário Oficial sobre a forma de consulta do FAP, né? 30 dias contados, no caso do FAP, da publicação no Diário Oficial da forma que se calculou o FAP. No caso da decisão do INSS, 30 dias contados de quando? Né? No caso dos recursos contra as decisões do INSS, 30 dias contados de quando? Da ciência da decisão. E no caso que o servidor do INSS vai apresentar as contrarrazões, são 30 dias de quando o recurso do contribuinte foi interposto. Então vejam, vamos entender isso. Se a empresa discordar do FAP que lhe foi atribuído, ela tem 30 dias para contestar, contados de quando? Contados da publicação no Diário Oficial, né, da forma que ela tem para consultar o seu FAP. Se for um recurso contra uma decisão do INSS em matéria de benefícios, são 30 dias contados de quando? Da ciência da decisão. E se for, qual o prazo para que o INSS apresente as suas contrarrazões? Ora, uma vez recebido o recurso, assim que o INSS receber o recurso do contribuinte, ou seja, assim que o contribuinte interpuser o seu recurso, o INSS, assim que receber o recurso, tem no máximo 30 dias para apresentar as suas contrarrazões. Vamos seguir. Olha só. É possível reformar a decisão, né, e fazer uma revisão de ofício? Vamos ver. O INSS, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência, e quando for o caso, na hipótese de recursos de decisões relacionadas à compensação financeira também, neste caso, os entes federativos, todos eles. Então vejam, o INSS poderá, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho poderá, o próprio Ministério da Previdência poderá, e os próprios entes federativos poderão, se for o caso, poderão o quê? Eles próprios poderão reformar suas próprias decisões. Caso eles, ao receber o recurso, concordem com o recurso do contribuinte, com a contestação do contribuinte, eles podem, por conta própria, ali, reformar suas decisões, deixando de encaminhar, caso a reforma seja favorável ao interessado, eles deixam de encaminhar a contestação ou o recurso para a Junta de Recursos da Previdência. Beleza? Então vem comigo, olha só. Tanto o INSS quanto o próprio Ministério da Previdência, a própria Secretaria da Previdência, todos eles, né, até mesmo o ente público ali, se for o caso, o ente federativo, eles poderão, quando receberem o recurso do contribuinte ou a contestação do contribuinte, né, do beneficiário, eles próprios poderão reformar a sua decisão. Ao invés de mandar para a Junta de Recursos, para que a Junta de Recursos lá do CRPS analise, o próprio INSS, por exemplo, quando recebe o recurso, antes de fazer as contrarrazões, ele pode falar assim, puxa vida, não é que o contribuinte tem razão? Então eu vou, né, vamos aqui, reformar a nossa decisão em relação ao benefício, porque não há necessidade de subir isso para a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência, porque o contribuinte provou que ele está certo e eu concordo com ele, contribuinte. Então o próprio INSS, por exemplo, pode reformar sua própria decisão, tá certo? Além disso, eles podem rever o ato, não só reformar, como podem rever o ato, para não dar prosseguimento à contestação ou recurso. Ou seja, imaginemos que o FAP foi calculado de forma errada. O contribuinte provou que o FAP foi calculado de forma errada. Então, far-se-á um novo cálculo e irá se rever o ato de publicação do FAP, publicando um FAP correto, que é o fator acidentário de prevenção, né, que aumenta ou diminui ali a contribuição previdenciária. Se o valor calculado foi errado, o contribuinte apresentou a sua contestação provando que estava errado, e houve esta confirmação pela própria Previdência, ele pode chegar e falar, tem razão, eu vou rever o meu ato e publicar novamente no Diário Oficial o FAP correto. Então pode reformar a decisão, ou pode, no caso de um FAP, por exemplo, uma vez contestado, pode reconhecer o erro e revisar aí, fazer aí rever o próprio ato
de contestação, diante da contestação do contribuinte, né, a Previdência pode rever o seu ato e, por exemplo, recalcular o FAP. Então, se houve uma decisão do INSS, ele pode reformar. Se houve uma contestação sobre um FAP que foi informado, ele pode ser revisto. Tranquilamente, sem necessidade de subir para o Conselho de Recursos. Fechou? Vamos seguir. Estamos finalizando, pessoal. Olha só, falta pouca coisa. Reconhecimento do direito. Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso por ele interposto, contra a decisão da Junta de Recursos, contra a decisão da Junta de Recursos, ainda que de alçada, ou da Câmara de Julgamento, Junta de Recursos, né? Ou de Câmara de Julgamento, o processo acompanhado das razões, veja, o próprio processo, mudei sem querer aqui, o processo acompanhado das razões do novo entendimento, ele será encaminhado a quem? Ora, se no momento em que está se instruindo ali o recurso para encaminhar para a junta, ou se está instruindo o recurso para se encaminhar à Câmara de Julgamento, e durante essa instrução, aí, o que é instrução? Juntando os documentos ali, recebendo os documentos para então encaminhar. Nesta fase, percebe-se, reconhece que o interessado está certo? Sabe o que faz? Olha só, volta para a tela. Toda essa documentação com as novas razões, né, do novo entendimento, ele deverá ser encaminhado a quem? À Junta de Recurso, no caso da decisão ter sido emanada pela própria Junta de Recurso, para que ela reexamine a questão. Ou será encaminhada à Câmara de Julgamento, se foi ela que proferiu a decisão, para que ela possa rever o acórdão, né, na forma que dispuser o seu regimento. Então vejam, se já houve uma decisão da Junta de Recursos e estava se preparando o recolhimento dos recursos para mandar para a Câmara de Julgamento, mas percebeu que o contribuinte está certo, devolva-se para as juntas de recursos para que eles possam fazer o quê? Reexaminar a questão. No entanto, se já houve um acórdão proferido pela Câmara de Julgamento, né, que é a segunda instância administrativa, ele já proferiu o seu acórdão. O que é o acórdão? É o nome da decisão da Câmara de Julgamento. Não chama decisão, chama acórdão, né, porque é a segunda instância. Pois bem, se na segunda instância administrativa a Câmara de Julgamento proferiu um acórdão, né, e o contribuinte estiver sendo processado ali a documentação recursal e de repente verifica-se que o contribuinte tinha razão, devolve-se para a Câmara de Julgamento para que ela possa fazer o quê? Revisar o seu acórdão, como dispuser o seu regimento interno. Simples assim. Se perceber que a decisão está errada, antes de encaminhar adiante, volta-se para ela ser reexaminada. Simples assim. Vamos seguir. Isso é uma economia processual aí, né, pessoal? Vamos falar sobre o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Vocês sabem que quando o contribuinte discorda do FAP, ele entra com contestação e recurso relativo ao FAP que lhe foi atribuído, tá, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E, por não concordar com o FAP atribuído aí aos estabelecimentos da sua empresa, ele pode contestar e pode recorrer. Beleza? Pois bem, neste caso, estas contestações e recursos deverão dispor exclusivamente sobre razões relativas à divergência quanto ao próprio cálculo do FAP, nenhuma outra questão. Então veja, se o contribuinte discorda do cálculo do FAP, ele pode contestar, recorrer quanto a essa decisão, desde que seja exclusivamente em relação ao cálculo do FAP. Não pode trazer elementos relacionados a outras circunstâncias que não sejam elementos que compõem o cálculo. Não adianta trazer outros elementos além daqueles que compõem o cálculo. Por exemplo, eu quero discutir a legalidade, a constitucionalidade. Não pode. Você vai discutir o seguinte: concordo ou discordo do cálculo. Ponto final. E apresente os seus elementos de convicção. Vamos seguir. Razões de indeferimento ainda. Exceto se houver disposição em contrário, disciplinado em ato do INSS, exceto se dispuser em contrário. Caso contrário, não. Olha só.
exceto se houver disposição em contrário. Em não havendo disposição em contrário, tá? As razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário, eles substituirão as contrarrazões apresentadas pelo INSS. Veja, então, se não houver disposição em contrário, as próprias, se não houver disposição em contrário, ao invés do INSS, naqueles 30 dias, ter que montar uma contrarrazão, ele pode utilizar as próprias razões do indeferimento do benefício, por exemplo. Né? Ele indeferiu o benefício e pode usar nas contrarrazões os próprios argumentos utilizados no indeferimento no benefício. Ou outros elementos que já faziam parte do processo administrativo ali do benefício. Ele não precisa criar coisas novos argumentos. Não. Se o benefício foi indeferido pelas razões, por exemplo, não cumpriu carência. Nas contrarrazões, ele não precisa repetir isso. Basta ele usar a própria razão do indeferimento, que era a falta de... como se contrarrazão fosse. Tá certo? Então as contrarrazões, elas podem ser substituídas pelos próprios argumentos utilizados quando do indeferimento do benefício. Repito, se o benefício foi indeferido por não ter cumprido carência, ele não precisa fazer uma contrarrazão dizendo que o benefício foi indeferido porque não cumpriu carência. Basta apresentar ali o documento de indeferimento do benefício, que por suas próprias razões, que já prova-se que houve falta de carência, irá servir como contrarrazões e substituindo a. Beleza? Seguindo. Vamos lá. Neste caso, o processo poderá ser remetido diretamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social, sem esperar contrarrazões, ou seja, imediatamente após a interposição do recurso. Por que não precisa apresentar contrarrazões? Porque as contrarrazões serão as próprias razões de indeferimento do benefício. E o encaminhamento para o CRPS será preferencialmente, e não obrigatoriamente, mas preferencialmente, em meio eletrônico. Vamos falar agora sobre procedimentos operacionais. Um ato conjunto do INSS, juntamente com o Conselho de Recursos da Previdência Social, portanto um ato conjunto, esse ato estabelecerá os procedimentos operacionais relativos a quê? A tramitação dos recursos das decisões proferidas pelo INSS. Então vejam, como é que um recurso vai sair do INSS e tramitar até chegar no Conselho de Recursos da Previdência Social? Ora, nos termos do ato conjunto. Um ato conjunto que será publicado em conjunto pelo INSS e pelo Conselho de Recursos. Em conjunto, o INSS e o Conselho de Recursos vão definir como se dará este trâmite processual. Por quem deve sair, por quem deve entrar, em que momento vai sair, em que momento vai entrar, enfim, como se dará o trâmite, pela internet, por malote, por qual site, tudo isso será definido por este ato conjunto. Vamos seguir. Vamos falar agora, pessoal, de um assunto muito importante. Esse é bem cobrado em prova. Um dos assuntos mais cobrados em prova. Olha só, é esse aqui. Ação judicial com objeto idêntico. Quando o interessado de uma ação judicial, ele tenha por objeto idêntico, o pedido sobre o qual verse o processo administrativo. Então veja, o contribuinte entrou com recurso para reclamar de uma decisão do INSS e tem uma ação judicial sobre o mesmo assunto. Ou seja, ele entrou judicialmente para reclamar por exemplo, de um benefício e entrou com um recurso administrativo para reclamar deste mesmo benefício. Se forem objetos idênticos na esfera administrativa e na esfera judicial, sabe qual a consequência? Quais as consequências? Vejam só. Primeiro, haverá uma renúncia ao direito de contestar e recorrer na esfera administrativa. Se ele entrou com ação judicial, ele renunciou, não poderá mais contestar, não poderá mais recorrer, ok? E, consequentemente, se ele já recorreu, já contestou, se importa em desistência de qualquer contestação ou recurso que tenha. Então vejam,
Se o contribuinte entrou com uma ação judicial sobre o mesmo assunto que quer discutir administrativamente, ele não poderá discutir administrativamente. Não poderá entrar com qualquer... não poderá contestar nem recorrer. Nada. Porque ele entrou judicialmente. Mas vamos supor que ele já tenha feito uma contestação ou um recurso. Neste caso, ao entrar com ação judicial, implica imediatamente a desistência do recurso e da contestação administrativa. Perfeito? Se ele ainda não recorreu ou não contestou, não poderá fazê-lo. Se ele já recorreu ou contestou, é como se tivesse desistido. Ou seja, ingressou com ação judicial, acabou qualquer possibilidade de julgamento na esfera administrativa. Vamos seguir. Efeitos dos recursos. Olha só, os recursos interpostos tempestivamente, ou seja, dentro do prazo, contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos e pelas câmaras de julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Quaisquer recursos interpostos, né, contra decisões das juntas e pelas câmaras de julgamento de recursos da Previdência Social, eles têm dois efeitos aqui. O suspensivo e o devolutivo. Vejam, o suspensivo, porque eles suspendem os efeitos da decisão recorrida. A decisão que foi recorrida não deve ser cumprida ainda, pois está suspensa. E o efeito caráter devolutivo é que ele devolve a análise daquela situação. Então, será pelo efeito devolutivo devolvido o julgamento e pelo efeito suspensivo suspendido os efeitos da decisão. Então, quando é suspensivo e devolutivo, suspende os efeitos da decisão e devolve o assunto a julgamento. Perfeito? São esses os efeitos. Vamos seguir. Nosso último slide sobre este assunto. O último. Quais são as vedações? A vedação é vedado, é proibido ao INSS. 4 proibições. 1, 2, 3 e 4. É proibido ao INSS, é vedado, escusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o INSS não pode se recusar. Essa escusa é uma recusa. Ele não pode excusar-se, ou seja, ele não pode recusar cumprir diligências, ele é obrigado a cumprir. Segundo, o INSS ele não pode deixar de dar cumprimento às decisões definitivas do Conselho. Mesmo que o INSS discorde daquilo que o Conselho de Recursos da Previdência decidiu, ele é obrigado a cumprir. Quem pode, manda, quem tem juízo obedece. E o INSS tem que obedecer, tem que ter juízo. Terceiro, o INSS não pode reduzir ou ampliar o alcance das decisões do Conselho de Recursos da Previdência Social. Ou seja, o INSS não pode, com base no recurso com base na decisão do Conselho de Recursos, né, ampliar a sua interpretação ou restringir a sua interpretação. Não, tem que aplicar exatamente como consta lá. E por fim, é proibido ao INSS executar as decisões do Conselho de Recursos da Previdência de modo que contrarie ou prejudique o seu evidente sentido, né? Não pode fingir que não entendeu bem para fazer algo diferente do que foi decidido. Então, pessoal, para finalizar o nosso módulo, finalizar o nosso conteúdo sobre recursos administrativos em matéria previdenciária no tocante a benefícios. Para finalizar, o INSS ele não pode, é proibido, é vedado, né, deixar de cumprir os pedidos de diligência. Então, ele não pode deixar de recusar cumprimento de diligência solicitado pelo CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Não pode deixar de dar cumprimento às decisões do CRPS, concordando ou não, tem que cumprir. Terceiro, ele não pode, de posse da decisão, reduzir a decisão, quer dizer, cumprir um pouco menos do que foi decidido ou um pouco mais do que foi decidido. Não, tem que ser nos exatos termos da decisão. E quarto, né, ele não pode executar as decisões do Conselho de Recursos, né, de forma a afrontar a sua real intenção, a real intenção da decisão. Não pode usar de malandragem para fazer uma interpretação meio diferente para não cumprir a decisão. Tem que cumprir a decisão da forma exata que foi proposta e não pode, inclusive, né, executá-la de uma maneira que desvirtue a sua finalidade, o seu evidente sentido.
Com isso, pessoal, nós finalizamos este módulo, tá? Finalizamos o conteúdo completo sobre recursos administrativos em matéria previdenciária. Estudamos todos eles na parte de custeio e todos eles na parte de benefícios, tá certo? Ah, professor, mas tem alguma coisa que eu ainda não sei? Se tem alguma coisa que você ainda não sabe, é regimental. Se é regimental, não vai cair na sua prova. Na sua prova só vai cair o que está no regulamento da Previdência ou no regulamento do processo administrativo previdenciário. Ou seja, só o que está no decreto que vimos que trata do custeio e neste que estamos vendo agora que trata de benefícios. Outras informações mais específicas, mais detalhadas e mais operacionais são peculiares ao regimento interno do Conselho e ele não é cobrado na sua prova. Tranquilo? O que você tem que saber para gabaritar a sua prova foi dado para você aqui hoje. Espero que tenha sido de bom proveito e nos encontramos em outra aula, em outro módulo. Forte abraço e até lá!